Olá pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com vocês hoje as minhas impressões e os comentários sobre um livro que eu li recentemente da Fernanda Cangerana, que é esse aqui, ó, Azul, Azul, Azul e uma Nuvem Branca, publicado pela Escortece Editora. É um romance fininho de 115 páginas que conta a trajetória de uma família. É um romance que traz vários personagens, mas o principal é o Durvalino, conhecido também como Durval, e a Marília. Eles formam um casal e daí conta a história dos pais da Marília, que são a Clotilde e o Anacleto, e dos pais do Durval ou Durvalino, que moram no interior de Ceará, no sertão. Então esse romance ele vai desde as origens da família por parte da Marília. Então ele conta um pouco a história de como a Clotilde conheceu o Anacleto. A história se passa ali em São Paulo. Eles são italianos. E o do Durval conta a história dele desde o sertão, o que o pai e a mãe faziam, como se conheceram, as características da família. E o livro é muito interessante porque nós vamos acompanhando a trajetória dos pais da Marília e dos pais do Durval até chegarem no Durval e na Marília, quando eles se conhecem, quando eles começam um relacionamento e toda a dúvida que um relacionamento causa nos pais, no caso, nos pais da Marília. Fica aquela dúvida de um rapaz que veio do interior do sertão, quem é esse moço, o que ele anda fazendo, quais as intenções com a filha deles e etc. E também tem um outro personagem secundário muito importante na história e nos sensibiliza bastante o leitor, que é o Agostinho, também chamado de Tinho. É uma história muito triste, que o Agostinho ele vai acabar surgindo ali na metade do livro, mais ou menos. E essa história do Agostinho se entrelaça com a história da Marília e com a história do Durval. O livro ele traz bastante reflexão sobre a vida, sobre as escolhas. Conta um pouco de São Paulo da década de 50, 60, 70. Também conta um pouco da construção de Brasília, porque o Anacleto, que é o pai da Marília, ele acaba indo trabalhar numa construtora e vai participar da construção de Brasília. Depois eles vão para São Paulo e depois para o litoral paulista. Então fica a dica aqui de um romance muito bem escrito pela Fernanda Cangerana. Ela traz uma construção dos personagens muito bem feitas. Quando chega na parte geográfica, histórica, dá para perceber que ela fez uma pesquisa apurada com o nome das ruas, o endereço, as descrições das paisagens. E é um romance que ele não é linear, né? Não é aquela história reta, começo, meio e fim, com poucos personagens. Mas é um romance, como eu disse para vocês, que traz vários personagens, eles vão se entrelaçando. Isso é um desafio para o romancista, porque quando há vários personagens numa história, precisa ter o cuidado para que esses personagens eles se amarrem uns aos outros, né? Não fiquem soltos. Quantos romances a gente lê, aparece um personagem e depois esse desaparece, a gente fica pensando qual é a relação dele com a história, qual é a relação dele, né, com os demais. E a Fernanda não, todos os personagens que ela traz no livro, de uma forma ou de outra,
eles vão se interligando e no final a gente consegue verificar esse entrelaçamento e verificar a influência desse personagem na história dos demais. O final ele é bem surpreendente. Conforme você vai lendo, a história é um livro que segura a gente, amarra bem o leitor, porque é gostoso ver a história de uma família e a gente fica pensando o que vai acontecer, né? A gente vê a trajetória, vai vindo, né? Ao longo das páginas vai conhecendo a trajetória do personagem, a gente fica ansioso para saber o que vai acontecer. Vai casar, não vai casar? Vai ter uma vida longa, próspera? Vai passar necessidade ou vai morrer? O que vai acontecer, né? E a gente fica assim ansioso e conforme a história vai caminhando, a gente já vai pensando, né? Como que será que vai ser o fim daquele personagem? A Fernanda, ela dá indícios de como vai ser mais ou menos o fim daquele personagem, só que no final, de forma assim majestosa, estratégica, ela modifica. Então, o Anacleto, a Clotilde, o Durvalino, a Marília e os pais do Durvalino que moram no sertão de Pernambuco, a gente pensa, a Fernanda vai trazendo indícios, né? Vai trazendo pinceladas aí sobre a vida deles e a gente pensa um determinado final pelos indícios que nós temos, mas aí no fim do livro me surpreendeu porque tudo aquilo que eu imaginava para os personagens acabou não se realizando. Então, olha que isso em 115 páginas, né? Um romance fininho, ela conseguiu traçar a trajetória de várias famílias, entrelaçar essas histórias e trazer um final surpreendente. Então fica a dica para vocês de um bom romance, uma boa ficção com uma carga muito forte de emoção, um texto muito bem escrito, tanto é que é o segundo livro da Fernanda, então mostra que ela domina a técnica mesmo da narrativa ficcional e um texto com uma carga bastante grande de verossimilhança. Embora seja uma ficção, a gente começa a ler e parece que realmente essa família existiu. Valorizem os autores nacionais, principalmente os autores independentes. Essa história é muito bem escrita, muitas vezes não tem espaço na grande mídia, numa prateleira de uma grande editora. Mas basta você, leitor, ter o interesse de ir atrás, de pesquisar os novos autores que estão no mercado. Entra no site das editoras independentes que publicam autores independentes, vai encontrar muita coisa boa, como essa história que eu acabei de comentar com vocês. Azul, azul, azul e uma nuvem branca. Você só vai entender esse título lendo o livro. Não tem como eu trazer para vocês e tirar graça da leitura do livro. Então, isso me chamou bastante atenção. Essa capa transmite uma paz, né, uma tranquilidade, e eu fiquei pensando, azul, azul, azul e uma nuvem branca, por que será? A gente só vai saber isso literalmente na última página. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um grande abraço, até a próxima.